Murilo Leal, ele vai estar compartilhando a palavra com a gente. Murilo é um irmão muito precioso para a gente aqui. Ele é jornalista, está se formando em psicologia também. Ele é especialista em storytelling, que é contação de histórias. E ele já estava ministrando aqui na nossa escola de crescimento, o curso de Paulo. E hoje ele também já vai... Está aqui, eu pensei que você vinha para cá. Ele já vai, está numa jornada quádrupla hoje, né? Porque ele deu aula agora de manhã antes do culto, está pregando, depois vai dar aula antes do culto da noite, às 17h30. Inclusive, se você não veio para a escola de crescimento, já fez o curso Descubra, é convidado a vir às 17h30 nesse curso excepcional do apóstolo Paulo. Ele vai compartilhar a palavra de Deus com a gente. Gente, a gente está muito feliz, né? Murilo, fique à vontade. A característica, a qualidade mais importante do Murilo é que ele é um servo de Jesus, teme a Deus, e a gente fica feliz com isso. Murilo, Deus abençoe. Eu vou estar ali, ouvindo você com muita alegria. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Foi-me dado o desafio de começar uma nova série. Se você já é aqui da nossa igreja, você sabe que nós estudamos por séries, né? E o pastor Carlos me convidou e falou: a gente vai começar uma nova série, eu gostaria que você estivesse lá conosco. E essa série, ela chama-se Simples Assim. Simples Assim. Nós entendemos que Jesus Cristo era um cara muito simples, lidava com gente simples, conversava de maneira simples, mas com o tempo, nós, a igreja contemporânea, a igreja que está aqui hoje, foi dificultando ou então colocando novas camadas na maneira como a gente é igreja, na maneira como a gente exercita a nossa fé. Por isso nós precisamos entender como nós podemos ser simples assim, voltar a esse evangelho simples, voltar à essência desse evangelho. Como eu disse, Jesus era muito simples, mas eu e você, como igreja, nós precisamos sempre de posicionamentos, nós precisamos sempre de polêmicas, né, de assuntos. A gente precisa estar pautado, parece, para que a nossa fé seja exercida. Eu quero contar para vocês uma história. Na verdade, essa história não é minha, é de um amigo meu, para ilustrar um pouco o que a gente vai falar aqui hoje nessa manhã. Tem um amigo que morou comigo muitos anos e ele se interessou por uma moça. A gente era mais jovem, nós morávamos juntos, e essa moça tinha uma outra amiga, que conhecia bastante essa menina há muito tempo. E ele interessado, né, naquele afã ali de desenvolver, descobrir como que ele pode se aproximar, perguntou para mim: estou muito interessado nela, mas como é que será que eu chego nela? E eu falei: olha, tem aquela moça que é amiga dela, ela anda com ela, provavelmente ela conhece bastante sobre essa menina. Boa ideia. E foi lá, conversou com ela, e ela disse assim: eu conheço ela há muitos anos, ela tem um ponto fraco. E o ponto fraco dela é que ela gosta muito de mousse de maracujá. É assim que você vai se aproximar dela, esse é o ponto fraco dela. E aí ele, extremamente empolgado, né, com aquela iniciativa, passou, gente, a semana inteira vendo vídeos no YouTube, como que era um mousse de maracujá, marcou o encontro com ela no fim de semana e estudou tudo de mousse de maracujá. Era um especialista, tinha um MBA lá em mousse de maracujá. E foi passando o tempo. Quando chegou na sexta-feira, que era o dia que eles iam se encontrar, ele se deu conta de uma coisa. Ele se deu conta que ele ficou tão preso na sobremesa que ele esqueceu do prato principal. Esqueceu o que eles iam comer naquele dia. Eu falei: olha, sua alternativa agora é ir para um aplicativo de um iFood da vida, pede aí o que chegar mais rápido e segue a vida. Detalhe, ele teve que comprar uma comida muito simples, porque não ia dar tempo de se programar mais. Outro detalhe, o mousse de maracujá dele não deu o ponto certo, não congelou. E aquilo foi uma loucura. E eu nunca esqueço da frase dele que ele me disse. Ele virou para mim e falou assim: cara, eu fiquei tão preocupado com a sobremesa que eu esqueci do prato principal. Fiquei tão preocupado em fazer o pós que eu esqueci do agora. Fiquei tão preocupado com o futuro que eu esqueci do presente. E o que isso tem a ver comigo e com você aqui? É muito provável que eu e você estejamos tão preocupados com a vida após a morte, com o céu, né, com o que vai acontecer comigo no futuro, que nós esquecemos do dia a dia. Esquecemos da vida devocional, esquecemos da leitura bíblica, esquecemos do dia a dia com Deus mesmo, da construção daquele relacionamento íntimo com o Senhor.
Por isso que nós precisamos voltar a ser simples, porque pode ser que você esteja na fé preocupado com a sobremesa, sem poder sentar na mesa do Senhor, sem poder usufruir da companhia de Jesus, sem poder todos os dias consultar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor deseja para a minha vida neste dia, nessa próxima semana, nesse mês? Por isso, simples assim. A nossa comunidade, não a nossa igreja, mas a igreja evangélica, a igreja brasileira, a igreja cristã, tem sido uma igreja muito barulhenta. Nós somos aí mais ou menos entre 30% e 40% da população brasileira, até onde eu lembro. Nós temos muita gente, nós somos bastante gente. Lembrando que nos anos 90 isso era mais ou menos ali, menos de 10%, 2%, 3%, né? Então, nós tivemos um avanço no volume, mas a igreja se tornou muito barulhenta. Nós estamos em todo canto, você olha para o lado, tem um crente do seu lado. Lá na academia tem um crente, não é? Lá no seu trabalho tem um. Mas nem sempre foi assim. Por isso, nós estamos talvez, por esse volume, tão preocupados com as conversas que são conversas periféricas, ao ponto de que eu e você talvez estejamos esquecendo daquilo que é central, daquilo que é importante, que é o centro do Evangelho. O que isso gera em nós? Vai gerando em nós um coração cansado, porque se eu preciso performar, se eu preciso sempre fazer mais do que Jesus queria, isso vai cansando o nosso coração, vai gerando ansiedade no nosso coração. E eu imagino que hajam aqui pessoas em que estejam com esse sentimento de: eu quero ir para o céu, eu quero ter a ética evangélica, eu quero colocar os meus filhos para ser construído, moldado através de uma moral cristã. É bom para eles, que eles sejam boas pessoas. Mas como está a vida devocional da tua família? Como está a leitura bíblica? Nós temos feito um devocional diariamente e a gente tem percebido como as pessoas vão avançando no Evangelho, conforme elas vão entendendo que o caminhar com o Senhor é aquilo que vai construir o caráter. E o céu é uma consequência. A salvação é uma consequência de andar com Jesus. Então nós temos uma igreja com muitas confusões. Você deve ter acompanhado, por exemplo, umas 2 ou 3 semanas atrás, um grupo lançou uma música e aquilo foi uma conversa, né? Então tinha especialistas em teologia, tinha especialistas em música, tinha especialistas em nada, né? Estava todo mundo opinando essa questão. Ou então, um grande líder evangélico que acabou adulterando, e nós fomos lá, uns defendendo, outros batendo, outros tentando gerar alguma discussão com aquilo. Veja, isso não é um problema em si. A questão é que nós estamos tão arraigados de polêmica, indo atrás de polêmica, toda semana tem um negócio novo, que nós nos esquecemos que o Senhor, desenvolver com o Senhor uma nova vida, uma experiência com Jesus. Vocês devem acompanhar, né, tá na moda agora aqueles vídeos do YouTube, do 30 contra não sei o quê, não é? Então 30 evangélicos contra um católico, né? 30 ateus contra o cristão. Veja, aquilo, gente, gera muita informação. Mas o quanto daquilo gera maturidade na nossa fé? Quanto daquilo fornece subsídios para que a nossa fé seja desenvolvida aos poucos? Então, me parece que nós estamos, como diz o João Alexandre, o escritor, o músico, nós estamos com uma teologia, aliás, com uma igreja, que tem uma vastidão enorme, mas uma profundidade rasa. Nós estamos nos debates públicos, mas o quanto a nossa fé, a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa vida no trabalho impacta profundamente a vida daquelas pessoas. O quanto os lugares que nós frequentamos desenvolvem a fé das pessoas. Nós estamos discutindo sobre estilos musicais, nós estamos discutindo sobre preferências, nós estamos discutindo sobre comportamentos, atrás da polêmica da semana, atrás do tribunal das redes sociais, do qual a gente às vezes compõe ele também, né? Nós estamos ali com a sensação e com a urgência de opinar o tempo inteiro. Mas o quanto aquilo constrói, o quanto aquilo colabora com o Evangelho, o quanto aquilo colabora com o seu desenvolvimento, com a sua fé diante de Deus. Isso vai gerando em nós cansaço espiritual, ansiedade. Vai gerando em nós a perda do foco em Jesus. Vai gerando em nós que nós começamos a ler a Bíblia a partir da nossa ideologia. Nós começamos a ler a Bíblia a partir das nossas preferências. E não o inverso. Nós deixamos de lado a comunhão, porque se todo lugar que eu vou tem um debate, isso vai inviabilizando a nossa comunhão, vai enfraquecendo. E a nossa identidade fica baseada na nossa opinião, ou na opinião do nosso grupo.
De modo que a opinião das Escrituras, aquilo que Jesus falou, vai ficando de lado aos poucos. E nós vamos abandonando, nós vamos nos distraindo. A opinião mais importante é a opinião de Jesus. Não há nenhuma outra opinião que você deva buscar. Está com uma dúvida? O que as Escrituras dizem? O que Jesus fez, falou e ensinou? Parece básico, né? Quando nós estamos falando de uma audiência cristã, mas muitos de nós estamos distraídos. A gente está procurando o guru lá não sei do quê, né? A gente começa a procurar outras referenciais. Há uma crise de identidade. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte, no seu livro Cristianismo Puro e Simples: se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil, mas não é. Não temos como competir em termos de simplicidade com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de um modo tão simplório. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ou seja, o evangelho, ele é um evangelho simples, mas ele não é um evangelho simplório. Não dá para você acreditar em qualquer coisa. Não dá para você orar qualquer coisa. Nós estávamos no nosso dia essa semana e o Silas falou uma coisa que eu guardei. Ele falou assim, quando nós estamos diante de uma autoridade, seja ela um juiz, um policial, nós nos portamos, não é? Colocamos a melhor roupa, às vezes o jeito que a gente fala. Mas por que então diante do Senhor nós relaxamos? Por que diante do Senhor nós relaxamos? Porque talvez nós estejamos distraídos. É claro que o Senhor não exige de nós nada para que nós possamos estar na presença dEle. Mas isso fala sobre como a gente se relaciona com Ele. A maneira como a gente desenvolve essa fé. Então, se alguém resolve inventar uma religião, é o que o C.S. Lewis está falando, o caminho mais óbvio é tirar aquilo que incomoda. O caminho mais óbvio é tirar a exigência moral. É tirar a culpa, a cruz, o sofrimento, o perdão difícil, colocar regras leves, promessas que são fáceis. Transformar a espiritualidade numa espiritualidade de ego. Qual me satisfaz. E assim fica mais agradável, mais simples. Ao gosto do cliente. Pois é, essa é uma fé que é uma fé simplória, não é uma fé simples. Esses dias eu vi um meme, muito curioso, até meio engraçado, que um senhor está sendo entrevistado por uma jornalista e aí ela fala assim, faz uma pergunta para ele, ele fala, rapaz, eu arrumei um negócio difícil agora para minha vida. Você já viu esse meme? Ele fala assim, quer ser evangélico. Nossa, não pode nada, não pode roubar, não pode enganar, não pode nada. Ele fala assim. E aquilo me chamou a atenção, porque, claro, isso acaba sendo cômico pra gente, mas eu imagino que tem muita gente que pensa que o evangelho é isso. Essa composição, essa complexidade, essa fé cheia de camadas, que vai colocando os empecilhos para que a gente chegue até Deus. Mas não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Não é isso que nós aprendemos com Jesus. Talvez você olhe para o passado, eu vejo às vezes a fé dos meus avós, dos meus pais, pessoas mais antigas, e parece que era mais simples. Vocês não têm essa impressão? A avó colocava a roupinha dela lá, ia para a igreja, parecia que era simples a fé dela. De modo que parece que a gente hoje tem muitas questões para ir para a igreja. Ah, mas é no horário do jogo. Ah, mas, nossa, é longe, mas não tem estacionamento, tem ar-condicionado, meus filhos não ficam na escolinha. Então a gente vai acrescentando camadas, de modo que nós vamos nos distraindo do que é central. Ao mesmo tempo, hoje nós temos Bíblia disponível em qualquer lugar. No seu celular você tem aplicativos, versões, você tem um seminário aqui ao nosso lado, disponível para você estudar. Você tem inúmeras horas de YouTube, você tem cursos, podcasts, comentários bíblicos, especialistas, cada um comentando a vírgula da Bíblia você vai encontrar. Olha que curioso, nós temos uma facilidade de acesso à palavra, mas parece que nós acrescentamos camadas nessa fé. E a pergunta é, será que o evangelho complicou? Ou será que fomos nós que nos tornamos mais complicados? Questionar o ar-condicionado dele. Aquele cristão que está vivendo, ainda hoje, vive num espaço que não tem conforto, ele não tem facilidades. E aí ele não tem essas camadas, porque em tempos de paz e conforto, isso vai trazendo distração para a gente. Vai trazendo distrações. Sem essa pressão, nosso coração começa a olhar para as coisas secundárias. E nós vamos nos distanciando da simplicidade, da pureza de Jesus, da facilidade de Jesus. Esse é um contraste muito claro para mim. Comunidades que estão sob ameaças, elas focam no essencial. Já repararam nisso? O avivamento da igreja acontece em grupos pequenos, e não é à toa. São grupos perseguidos, geralmente. São grupos em que
as discussões pequenas não têm espaço e o centro se torna o Evangelho, o centro se torna o Cristo, o centro se torna a comunhão, a perseverança. É assim que o Evangelho viveu a vida inteira. Minha pergunta para você, será que ser cristão, hoje no Brasil, pode significar que você é inofensivo? Será que as pessoas olham para você lá no seu trabalho, na sua família e pensam, esse aí não faz mal para ninguém não, deixa ele aí no cantinho. Ele não incomoda ninguém, não. De vez em quando ele abre a Bíblia e lê. Mas é o máximo que ele faz. Então nós podemos estar distraídos. Talvez a distração não seja só uma atenção deslocada, mas seja a gente que vai andando passinho a passinho, distante daquilo que é essencial. E a pergunta é, o que Jesus significa para você? Já parou para pensar nisso? O que Jesus significa no seu dia a dia? Veja, essa é uma preocupação também que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, aliás, na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele fala assim, olha a preocupação dele. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a mente de vocês seja corrompida e se afaste, duas coisas, da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Já reparou como pessoas puras são pessoas simples? Já reparou como pessoas simples são pessoas puras? Essas são as características de Jesus. Jesus é uma pessoa simples e pura. E a pergunta que eu te faço é, será que o evangelho que a gente segue é um evangelho complexo? Cheio de camadas? Será que o nosso evangelho é um evangelho misturado? Então tá lá no Instagram, né? Fulana de tal, mãe do príncipe X, filha do rei vivo, virginiana. Você fala, peraí, está misturando a coisa aqui. Então, gente, nós estamos num evangelho misturado. E quando não é isso, é a nossa cultura, a nossa filosofia, é o nosso modo de viver. Quem é que governa a nossa mente? Quem é que governa os nossos pensamentos? Talvez a gente esteja distraído porque nós estamos num evangelho que precisa... É o evangelho sim, mas precisa de um penduricalho. Precisa de um anexo. Precisa de alguma coisa. Talvez nós estejamos distraídos e precisamos voltar à simplicidade e à pureza do evangelho. Repare que Paulo não está caçando uma briga teológica aqui. O que ele está fazendo é, gente, volta para o centro. Volta para aquilo que é importante. Não perca o centro do evangelho. Não fica olhando para a sobremesa e esqueça do prato principal. Não olhe para a sobremesa. Vai ser bom. Mas lembra que a mãe falava isso para a gente, né? Sobremesa depois de comer tudo, não é? Então, a gente precisa se lembrar disso. Lembrando que nós estávamos estudando ali no curso de Paulo. Aliás, se você não escreveu, ainda dá tempo, tá? De você vir. O contexto das igrejas, o contexto de Paulo. E esse contexto dessa mensagem, desse texto, ele caiu numa situação em que existiam muita gente influenciando o pensamento. Corinto era uma cidade em que tinha muitos povos diferentes. E por causa disso tinha uma variedade de pensamentos. E Paulo está preocupado com isso. Fala, olha, um dia vocês falam isso, outro dia vocês falam aquilo. Não, a gente precisa voltar para a centralidade. Então é a cruz, mas é a lei. É a cruz, mas é a moral. É a cruz, mas é qualquer outro penduricalho. Paulo diz, não, nós precisamos voltar para a simplicidade. Lembra que nós estamos falando de gregos aqui. Os gregos têm pensamento sofisticado. Então é muito provável que nessa igreja tenha gente querendo acrescentar coisas. Esse negócio do cara que morreu aí, ressuscitou, muito simples. A gente precisa entender melhor esse negócio. Tanto que, quando Paulo vai pregar na Grécia, em Atenas, ele prega e os gregos riem dele. Mas riem dele porque acham aquilo meio bobo. Não faz sentido na cabeça do grego, porque o grego tem um pensamento sofisticado. O grego tem um entendimento sofisticado. Então a tentação nossa é de trocar o simples por algo que seja impressionante. Eu só vou dar espaço quando Deus me falar comigo assim, sabe, abertamente. Quando eu sentir aquilo, quando eu viver aquilo. E nós estamos pensando simplesmente no extraordinário, desconsiderando que Deus fala no ordinário. Deus fala no dia a dia. Nós falávamos lá do apóstolo Paulo no curso mais cedo, eu falei, olha, a gente olha a conversão de Paulo, que foi aquela coisa, né, linda, mas Paulo foi trabalhar. Aquele dia ele levantou e falou, vou trabalhar. E Deus no meio do caminho atingiu ele. Deus faz coisas maravilhosas no cotidiano. A gente precisa andar com Jesus, viver com Jesus na simplicidade.
O receio de Paulo aqui é com a distração, essa confusão que vai nos deslocando. Nós somos especialistas em um monte de coisa, né? Somos especialistas na medicina, na contabilidade, na psicologia, no jornalismo, na comunicação. Mas você é especialista em Jesus? Você gostaria de ser especialista em Jesus? Nos evangelhos, na vida dos nossos irmãos, da igreja? Veja como nós vamos nos distraindo. Vamos acrescentando. Claro que eu não estou dizendo para você não estudar, não é isso. Mas você estuda a sua área, a Bíblia da mesma forma que você estuda a sua área? Irmãos, este é o livro, nós somos o povo da esperança, o povo do livro. Os do caminho, como diziam lá na época. Mas nós vamos nos distraindo, achando que a nossa identidade está ligada com qualquer outra coisa. E Paulo fala, serpente, astúcia e o tipo de engano. Paulo fala, o desvio raramente vai começando a partir de uma rejeição aberta. Lá no Éden, você lembra qual que era? Tinha uma regra. E qual foi que a gente rompeu? A única regra que existia. Como que isso aconteceu? Através da astúcia da serpente. Diz, olha, dá para você ser como Deus. O caráter, a palavra de Deus, ele não é bem assim. Deus está enganando vocês. Claro que hoje, teologizando, a gente fala, não cairia nesse papo. Eu amo Jesus, imagina. Mas eles estavam distraídos, vislumbrados, pensando em outra coisa a não ser na relação com o Senhor. E aos poucos eles foram sendo enganados pela astúcia. E a astúcia é essa capacidade de desviar, de nos confundir, de deixar a gente preso nas correntes de pensamento. Você que é jovem, pergunta sincera, não responde, tá? Mas pergunta sincera. Quais são as correntes de pensamento que guiam os seus movimentos? Você que é mulher, que é homem, que é pai, que é filho, quais são os tipos de pensamento que vão guiando? Lá na psicologia a gente fala o seguinte, que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, de um modo que as nossas emoções nos levam aos comportamentos. Veja, começa lá na nossa cabeça. Lá no nosso pensamento. Por isso que as escrituras falam para a gente cuidar do nosso pensamento. Quais são os pensamentos frequentes? Eu estou lá com os pacientes e às vezes eu me pego assim pensando, como você chegou nessa conclusão sozinho? Quem te disse isso? Que tipo de crença existe no seu pensamento? Nós precisamos, gente, pensar com a cabeça de Jesus, a renovação da nossa mente, como diz Paulo. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, entre a filosofia e a filosofia de Deus, entre o movimento e o movimento de Deus, Deus tem razão. Deus continua tendo razão. Lá no curso a gente tem falado como Paulo passou muito perrengue. Mas o que mantinha aquele homem em pé? Era simplesmente uma convicção? A formação cultural dele? Não, era o que ele atravessava com Jesus. É o que ele chama de reconhecimento, galardão. Que é nada mais nada menos do que o relacionamento com Jesus. Relacionamento com Deus. Então vamos preservar o relacionamento com Deus, porque a pureza tem a ver com não ter o nosso coração dividido, não ter o nosso coração em duplicidade. Diante de uma falsa duplicidade, eu escolho Jesus. Talvez a gente esteja pensando, eu nem concordo muito com Jesus. Mas e aí? No final das contas, quem terá razão? Então uma obediência simples. Senhor, entre a minha vontade e a tua vontade. Eu nem concordo muito. É porque a gente é filho, a gente é assim, né? Pai, eu nem concordo muito, tá? Deixa clara a minha posição aqui. Mas entre a minha vontade e a vontade do Senhor, nós precisamos ir na direção da vontade do Senhor. Mesmo sem entender. Por causa da palavra, por causa de quem Ele é. Do caráter de Jesus. Então, simplicidade é ter uma fé sem camada. Uma fé que não precisa dessa camada desnecessária que nós vamos acrescentando. E o centro fica em Jesus. Porque Ele, a opinião dEle, é a opinião mais importante. Não a opinião do momento. Falava também lá mais cedo, pessoal, como nós temos uma cultura de autopreservação, não é? Gente, nós somos movidos pelo Espírito da cruz. E o Espírito da cruz não se poupa. O Espírito da cruz, não vou ver o que é melhor para mim. O Espírito da cruz é um Espírito que está sofrendo, mas sofrendo por causa da vitória de Cristo. O Senhor
é aquele que nós devemos perseguir. A opinião do Senhor é mais importante. Então, simples assim, é um chamado para você guardar o seu coração e voltar para Jesus. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ensinou e aquilo que Ele disse. Paulo, então, demonstra essa preocupação. Mas Jesus também anda nesse caminho. Jesus diz assim, quando Ele vai contar as parábolas em Mateus capítulo 13, verso 31 até o 33, Ele diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Isso aqui, pequenininho. Que um homem tomou, olha os verbos, tomou, plantou no seu campo, o qual na verdade é a menor de todas as sementes, e crescida, a maior de todas as hortaliças. E então ela se fez árvore, de modo que as aves do céu, vieram se aninhar nos seus ramos. Disse-lhe então outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um fermento, que uma mulher tomou, escondeu dentro de 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Paulo diz que estava preocupado com a distração do pessoal. Jesus disse: então eu vou ensinar o que é o reino dos céus. E aí ele compara 2 coisas pequenas, um fermento e uma mostarda. E eu preciso dizer para você que dentro desse contexto, isso é extremamente importante, porque os discípulos esperavam outra coisa de Jesus. Esperavam que Jesus ia falar assim, então é o seguinte, nós vamos fazer um golpe contra Roma, nós vamos tomar o poder, nós vamos fazer todos os povos judeus, e nós vamos dominar como Deus prometeu para a gente. Era essa a mentalidade dos judeus. E aí Jesus inverte. Jesus fala assim: pois é o contrário. Nós somos como coisas pequenininhas, mas que impactam profundamente na maneira como a gente vive. Veja que Jesus aqui também, aí um parênteses, Jesus também usa figuras do dia a dia. Jesus não abre um PowerPoint, dá uma aula. Jesus usa elementos do dia a dia, coisas que eles conheciam, coisas que eles viam todos os dias. A sabedoria de Jesus está nisso, em usar o dia a dia, em usar as coisas normais do nosso dia. Então, eles esperavam um reino político, imediato, que resolvesse aquela dor do povo. Esperavam uma força visível, uma força que fosse uma revolução rápida, que tirassem eles daquela condição. Algo que parecesse grandioso, algo que parecesse fora dos padrões humanos. Mas Jesus diz que o reino de Deus não era um espetáculo. Jesus diz que o reino de Deus estava no cotidiano, no dia a dia. O reino começa pequenininho e depois cresce. Quando ele cresce, ele não cresce para ter um tamanho gigante, ele cresce para que as aves possam repousar. Meus irmãos, nós vemos gente crescendo, nós vemos gente que já conquistou muita coisa, gente que de repente tem uma casa legal, gente que de repente tem condições, gente que cresceu internamente, mas que guardou para si. As aves estão rodando em volta e não encontram lugar para pousar. Meus irmãos, como isso atinge a nossa vida? Será que não cabe um GC lá na tua casa? Será que nós não podemos ajudar aqueles irmãos que estão enfermos? Será que o teu recurso, depois de crescer, não pode ser oferecido para os nossos irmãos, para a obra do Senhor? Veja, Jesus, ele aplica na prática. Será que todo esse conhecimento que você tem não pode servir ao Senhor? Será que não há espaço para isso? A questão não é ser grande por ser grande. A questão é que nós somos grandes porque nós precisamos que gente repouse em nós. Essa comunidade é uma comunidade grande. E graças a Deus, Deus tem trazido as aves. Graças a Deus, Deus tem trazido as aves. Mas ainda há muita ave voando. Ainda há muita gente procurando um lugar para repouso. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja voando por aí e hoje Deus te encontra e fala: vem fazer parte daquilo que eu estou fazendo no mundo, vem fazer parte do teu evangelho. O reino de Deus transforma por dentro, assim como o fermento. Talvez a gente fique esperando, aquela pessoa difícil da nossa vida, a gente fica esperando, fala: acho que não está maduro ainda. Vou economizar um pouquinho de fermento que eu vou usar na hora certa, com a pessoa certa, na condição certa. Não é isso que o evangelho fala. O evangelho fala que nós precisamos colocar o fermento e aguardar
para que essa massa cresça. E olha o detalhe, né? A massa cresce para quê? Para alimentar mais gente. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, não adianta crescer, inchar, aumentar o número. É importante que esse número tenha eficiência na vida de outras pessoas. Isso contrasta a cabeça dos discípulos, porque eles imaginavam que não. Então o objetivo do crescimento não é a grandeza, mas é o repouso dos pássaros. Porque é isso, simples assim. Porque Jesus escolheu o comum para falar do eterno. Jesus escolheu o caminho de recusar o barulho, o estrondo, é no 1 a 1. Talvez você tenha 20 pessoas para salvar na tua família. Pode ser que Deus te dê graça de salvar todas no mesmo tempo. Mas cola em um. Olha, eu vou fazer vou me aproximar de um. É essa alma que eu vou juntar. Porque depois, na hora de fazer o trabalho do evangelho, são 2 já fazendo o trabalho. Você duplicou sua mão de obra. Vamos dizer assim. Então, irmãos, nós precisamos andar com gente. Nós precisamos olhar para a gente. Nós precisamos crescer, sim. Porque Deus deseja que a gente cresça. Mas é para que a gente possa florescer. E amanhã as aves possam repousar sobre a gente. Eu quero deixar 3 lições para você aqui a respeito disso que a gente conversou. Primeiro, cuide para não perder a simplicidade com Jesus. É muito fácil estarmos andando com Jesus e numa distração. Porque é assim também, né? Nós imaginamos que o pecado do Éden é um pecado que foi um escorregão. Estava andando lá, escorregou e pecou. Não, meus irmãos, uma construção dentro do nosso coração. A serpente vai alimentando com sua astúcia. Não precisa de tudo isso. Ah, não, mas também, né? É meio radical. Não precisa ir assim. E nós vamos sendo tomados por aquilo. De modo que amanhã a gente já nem sabe mais o que é do Senhor, o que não é. Não é assim? Então nós precisamos voltar, não perder a nossa simplicidade. A gente pode conflicar a nossa fé sem perceber. Eu sei que existem discursos, ideias que nós vamos acoplando ao nosso imaginário, a gente vai aos poucos andando, e daqui a pouco aquilo não tem nada a ver com o Evangelho. Mas nós seguimos aquilo de maneira automática, sem perceber como a astúcia do Evangelho, a astúcia da serpente vai entrando. Nós vamos nos afastando do essencial. Então o caminho com Jesus é algo muito simples. É você confiar, é você ouvir, e é você seguir a Jesus. Lembra lá do chamado dos apóstolos? A maioria é assim, não é? Ouviu, atendeu e foi. Ouviu, atendeu e foi. Não falou assim, Jesus não falou assim, vai lá, então faz essa lista aqui de coisas, e aí você pode ser chamado, você pode andar comigo. Não, meu irmão, você precisa confiar, ouvir e seguir a Jesus. O sinal de uma vida espiritual saudável não é parecer complicado, mas é ter um coração diante do Senhor. Eu, por muito tempo, eu sou um cara multitarefas, então eu faço bastante coisa ao mesmo tempo. E por muito tempo eu achava que isso era uma grande qualidade. Falava assim, joga no meu peito que eu faço. E por muito tempo isso serviu, mas meus irmãos, isso vai distraindo a gente. Vai tirando a gente do caminho de Jesus. Vai fazendo com que a gente comece a confiar na nossa própria capacidade, nas nossas próprias habilidades. Faz com que a gente fale, não, deixa comigo, eu treinei para isso. Me comportei, fica tranquilo, eu sei como fazer isso. E nós vamos distanciando. Minha esposa está grávida. Ontem nós descobrimos que era um menino. E esse sentimento no meu coração foi muito interessante, porque alguém perguntava assim, você está nervoso? Eu falava, acho que mais ou menos, né? Nervoso pela situação, mas eu acho que eu vou dar conta. E aí eu vi a risada dos outros pais. Ah lá, ele achando que vai dar conta, né? Porque nós confiamos na nossa habilidade, na nossa capacidade. Mas o Evangelho não é movido pela capacidade, o Evangelho não é movido por isso. O Evangelho é movido o motor do Evangelho é o próprio Cristo. É o nosso relacionamento com Cristo. Você não consegue falar de Jesus para outra pessoa? Meus irmãos, então está distraído. Você está distraído. O que Jesus fez na tua vida? Que se a gente começar essa conversa? Olha, eu era assim, mas aí aconteceu assado, e hoje eu vivo isso. Esse é um testemunho. Você não precisa abrir a teologia sistemática. Conte o que o Senhor fez na sua vida. Mas daí o Senhor tem que fazer coisas na nossa vida, não é? A gente tem que ter relacionamento com Ele, identificar quais são as coisas que o Senhor tem feito. Então confiar, ouvir e seguir.
O sinal de uma vida espiritual saudável não é parecer complicado, mas é ter o coração diante de Deus. E aos poucos, toda aquela confusão vai transformando em oração. Toda confusão vai se transformando em proclamação do Evangelho. Toda transformação de discussão vai virando fé. Fazer escolhas, preservar aquela paz no nosso coração e não essa paz superficial. Nós vamos lembrando que Deus nos encontra na vida comum, não só nos momentos especiais. Deus está no dia a dia. Aí aos poucos vamos tendo menos ansiedade para tentar acertar tudo. E mais caminhar, mais tranquilidade, mais relação com Deus. Nós vamos tendo a capacidade de viver a nossa fé sem precisar impressionar. Nós vamos vivendo a sensação leve que é de seguir a Jesus. Se Jesus está pesado para você, é muito provável que você esteja olhando para um lugar de Jesus que não está em Jesus. O fardo de Jesus é leve. Segunda lição, Deus começa pequeno, cresce e acaba em acolhimento. Deus começa a agir nas coisas pequenas. Então, Deus talvez não esteja esperando um grande passo seu. Uma grande transformação, e aí segunda-feira tudo muda na sua vida. O que Deus está esperando é, Senhor, quero me render ao Senhor. Um passo simples pode crescer com o tempo. Um caminho vai sendo construído até através de pequenos passos. Vocês já viram nessas como é que chama que está no meio das avenidas? Esqueci o nome. A grama, gente, esqueci o nome. Canteiro, isso. Já viu naqueles canteiros como às vezes tem um caminho ali, meio clandestino? É porque muita gente passou ali. O primeiro que passou, talvez nem notasse o que estava fazendo. Mas aquilo foi sendo construído. É os passos que vão fazendo o caminho ser desenhado. Então dê pequenos passos. Aos poucos, nós começamos a orar, mesmo que pareça coisa boba. Minha esposa ora por vaga no estacionamento. Eu achava aquilo muito engraçado no começo. Isso aconteceu? Começou a aparecer vaga. Na Sergipe. Vocês entendem? Nas pequenas coisas. Nós dependemos do Senhor. Um passo simples pode crescer com muito tempo. O caminho são pequenos gestos que vão nos deixando para o caminho de cuidado. E aos poucos, esse crescimento vai virando acolhimento. Começamos a orar por coisas simples. Começamos a ler a Bíblia. Mesmo que a gente não entenda nada. Começamos a dar pequenos passos de obediência. Sem que para isso tenha que sentir uma grande coisa. Senhor, eu vou porque o Senhor é meu Pai. O Senhor disse e eu vou fazer. Começamos a ter paciência com os processos. Acho que essa é a marca da incredulidade, né? A gente fica, resolve, não aguento mais esse negócio. Mas é o fermento que vai crescendo. E aí, aumenta a nossa vontade de cuidar das pessoas, inclusive daquelas que a gente não gostaria de cuidar. Começamos a ter alegria em ajudar as pessoas, pequenas atitudes de bondade que você nem se reconhece mais. Vocês já passaram por isso? Quem diria, hein? Eu aqui. Senhor, o Senhor é maravilhoso mesmo. Quem diria que eu estaria aqui? Pessoas vão se sentindo à vontade. Esse é um traço interessante. Quando você entra lá no seu trabalho, você entrou num ambiente, como as pessoas se sentem? Isso também é sobre o Evangelho. Lição 3. Deus muda tudo por dentro, de dentro para fora, mesmo que você não veja. A grama cresce e a gente não vê. A grama cresce e a gente não vê. A mudança começa no nosso coração, antes de parecer por fora. Começa aqui, ó. Um dos protocolos para gente viciada é que ele entenda a importância daquilo. Porque não você pode colocar ele no melhor clínica, que não vai resolver. Começa no nosso coração. Deus trabalha em silêncio e com o tempo toda a nossa vida vai sendo transformada, assim como essa semente. O sinal dessa mudança aparece nas atitudes e nas reações do nosso dia a dia. Vai aparecendo coisas que você não conhecia sobre você. E com isso a gente começa a perceber, a notar que eu estou diferente. Alguma coisa aconteceu comigo. Talvez a conversão sua não seja como a de Paulo. Brusca. Talvez seja uma conversão devagar. Talvez Deus já esteja ministrando no teu coração o arrependimento. Eu creio nisso. Talvez Deus já começou a obra hoje, agora no teu coração. E esse é um passo de redenção. A gente começa a pedir perdão com mais facilidade. A gente começa a agir
a pensar antes de agir, pensar antes de falar. Nossa forma de vida vai sendo transformada. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui nesse auditório quantas pessoas tinham uma outra vida e foram transformadas por Jesus, a gente teria milhares aqui de testemunhos para comprovar isso. E as nossas mudanças começam na nossa casa. Começa no pequeno. Acho que foi o pastor Vanderlei que me contou essa história, que diz que chegou no velório de um pastor. A história não é dele, né? É uma anedota. E ele morto lá, e as pessoas começaram a falar assim: que cara abençoado, esse aí, ele foi maravilhoso, ele foi incrível, um homem de Deus. Aí a esposa olhou para a filha e falou: viu, vê se a gente está no velório certo. As pequenas coisas começam na casa. Jesus vai mostrando essa lógica frutífera no nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao essencial. Nós precisamos retornar ao essencial. Examinar o nosso coração. Então o reino começa pequeno, transforma por dentro e cresce com o tempo. Guarde isso no seu coração. O reino começa pequeno, transforma por dentro e cresce com o tempo. Então que nessa semana você, na sua casa, possa ver o reino de Deus. Essa semente plantada no teu coração. Jesus é simples. Jesus pega um pão, coisa do dia a dia. Jesus pega um vinho, coisa do dia a dia, e dá um significado eterno para aquilo. Coisas do dia a dia podem ser transformadas através da mão de Jesus. Eu queria orar com você. Baixe a sua cabeça, por gentileza. Senhor, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor inaugure em nós, Pai, um novo sentimento. Traga-nos de volta ao simples. Traga-nos de volta, Pai, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Guarde o nosso coração na simplicidade, Senhor. Nos libere, nos distancie das nossas distrações, inclusive aquelas que a gente ama, Pai. Pai, nós confiamos no seu crescimento silencioso do seu reino. Nós confiamos que o Senhor é aquele que pode curar. Temos muitas histórias aqui hoje, Pai, mas nós cremos de verdade, no nome de Jesus, que hoje o Senhor plantou, Pai, no coração dessas pessoas uma semente, e o Senhor também vai regar, para que amanhã a gente possa colher cada vez mais pessoas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando com a gente durante a semana, e obrigado, Pai, pelo seu Filho Jesus, pela cruz, por tudo que o Senhor tem falado para nós. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, Pai. Amém.